Você já tentou achar aquela corrida antiga completa e não conseguiu? Pois é, os seus problemas acabaram. Olha o que rola no nosso grupo exclusivo. De 1972 até os dias atuais, tenho tudo arquivado lá em português. É a verdadeira enciclopédia do automobilismo. Narração português, qualidade top. O link tá aqui na descrição. Clica agora e vem maratonar a história da Fórmula 1 com a gente. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, direto do circuito de Montmeló, Catalunha, pertinho de Barcelona. Daqui a pouco, em todas as suas emoções, o Grande Prêmio da Espanha. A quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, no momento em que a Fórmula 1 chega à sua casa, às suas tradições, chega aqui à Europa, abre a fase europeia, neste que é o circuito que eu costumo chamar de a casa de todas as equipes e de todos os pilotos, porque aqui os treinamentos de inverno são realizados aqui. O tempo é mais ameno, a temperatura é mais amena, então todo mundo conhece cada detalhe, cada curva, cada metro, cada mistério dessa pista aqui de Barcelona. E olha só o efeito Fernando Alonso. Esse era um grande prêmio que tinha problemas de presença de público, inteiramente tomado o autódromo, bonito, lotado, num domingo de sol, temperatura de 20 graus, temperatura da pista 35 graus. Por falar em pista, é por lá que está o nosso comentarista convidado Rubens Barrichello, junto com Marcelo Correge. Roda a vinheta aí do Rubinho. Muito bem, Rubens Barrichello, boa tarde para você, boa tarde, Correge. Boa tarde, Galvão, boa tarde a todos na cabine, bom dia a todos no Brasil acompanhando esse Grande Prêmio da Espanha. Rubinho estava dando entrevista aqui agora há pouco, Galvão, para a TV inglesa, Martin Brundle estava entrevistando ele. Isso aí, bom dia, amigo da... Vamos fazer o seguinte, um minutinho só, porque tivemos um probleminha com o microfone do Rubinho. Deixa eu segurar essa onda aqui enquanto ele se ajeitou lá embaixo. E agora vamos lá. Você está vendo aí a temperatura de 35 graus da pista. Vamos lá agora sim com o Rubens Barrichello. Sinta-se à vontade para dizer, bem amigos da Rede Globo, Rubinho. Amigos da Globo, você está me ouvindo agora, Galvão? Ouvindo, legal, e o Brasil inteiro. Bom dia, amigo da Globo. É um momento especial esse aqui do Grande Prêmio da Catalunha. Vamos começar mostrando por que do dia especial. Aqui um casal muito gentil de Curitiba dando os parabéns a todas as mamães do Brasil. E eu tenho que mandar os meus parabéns para a dona Silvana, a patroa de casa que faz anos também. Então, parabéns hoje para todas as mamães, especial para minha mamãe. Mas vamos falar de carro de corrida aqui. Olha. Rubinho, vem me mostrando o caminho, o teu pedaço aqui, porque você é muito mais íntimo dessa área do que eu. Chegou o Nico Rosberg aqui na posição principal do grid de largada. As Mercedes realmente roubaram a cena mais uma vez nos treinos. Por quê, Rubinho? Olha, é a segunda vez consecutiva que eu estou aqui no grid e Nico Rosberg larga em primeiro lugar. Ele tem realmente um conjunto fantástico para tomada de tempo. Tem aí um carro que está muito bem equilibrado e ele vai conseguir, com certeza, manter a ponta por algum tempo. Mas quanto tempo é difícil a gente saber. Vamos mostrar um pouco essa parafernália aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem... Eu queria muito mostrar pro nosso público. Mas não dá uma filmadinha aqui nesse aspirador aqui. Olha aqui o Hamilton chegando agora. Olha aqui, ó. Esse aqui é um aspirador que ele é usado nos freios quando o carro para. Você vê que é colocado imediatamente para esfriar os freios. Então, quando eles chegam no momento ideal aqui do grid, eles ainda têm que pensar nos freios para que ele possa estar em temperatura ideal. O freio que trabalha numa temperatura altíssima, além dos 500 graus centígrados. Então, aqui eles estão com certeza pensando em resfriá-lo para manter a temperatura ideal. O Hamilton está inclusive saindo do carro agora. A que temperatura o cobertor está nesse momento aquecendo os pneus que vão entrar no carro do Lewis Hamilton? Olha, os pneus aqui, esses pneus serão aqueles pneus que entrarão no carro. Eles são
os pneus que eles escolheram, que eles fizeram a tomada de tempo, então esses são os pneus mais macios que entrarão no carro. Esse pneu não dá para colocar a mão dentro do cobertor, ele está a mais de 100 graus. Essa é uma temperatura média, depende das pistas onde você passa, ela fica entre 90 e 100 graus. Então essa aqui é a chave de tudo aquilo que pode acontecer por um carro de corrida. Rubinho, Felipe Massa conseguiu na pista a 6ª posição. Vamos andando até lá? Com a ajuda do nosso repórter cinematográfico Luiz Demétrio Furquim, até a posição em que o Felipe Massa foi parar. Uma punição de 3 posições no grid por causa daquela volta rápida do Mark Webber que ele acabou atrapalhando. Você concordou com essa punição, Rubinho? As punições, elas são difíceis, com certeza, de julgar se é certo ou errado. Com certeza o Felipe teve a intenção de tirar o carro da frente do Webber, mas naquele momento ele acabou atrapalhando, então a FIA interpretou aquilo como sendo um problema. Vamos tentar falar com o Felipe? Bora. Vamos lá, chegando perto do carro do Fernando Alonso agora aqui. Interessante como a torcida catalã apoia o Fernando Alonso, que não é exatamente catalão, ele nasceu na região das Astúrias, uma das 17 regiões da Espanha. Oi. Apenas para dizer que o rádio acabou agora, o Rob Smedley, engenheiro do Felipe Massa, dizendo a ele, passando um repórter do carro do Alonso, dizendo que o carro do Alonso está traseiro, está um pouco traseiro, e o engenheiro do Felipe passou isso para ele agora. O Rubinho pode entrar nesse assunto aí. E aí, Rubinho, o carro saindo de traseira do Alonso, é perigoso isso para o início da corrida? Esse é um momento de temperatura onde o piloto sai para fazer a volta de instalação e ele tem alguns minutos para voltar para dentro do box, passar de novo, e quando ele fala que o carro está saindo de traseira, ele tem poucas coisas para poder fazer. No caso, ele pode mexer com a pressão de pneu e ele pode diminuir a asa dianteira para que o carro volte a sair. Vamos ali falar com o Felipe então. Olha aqui, ó. Vamos conversar, Felipe. Tá os últimos acertos com o seu Rob Smedley. Primeiro eu queria deixar o microfone aberto para você mandar um beijo para sua mãe. Queria dar Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha avó, para a Rafa, para minha irmã, para sua mãe, para Silvana, para todas as mães que estão acompanhando a corrida e para todas as mães do Brasil. Um beijão. Vamos tentar fazer uma boa corrida para todas elas. Você, logicamente, ficou chateado com a punição, mas passou por cima. Tem alguma estratégia diferente devido à punição ou tudo igual como se estivesse largando em sexto? Não, eu acho que é igual. A gente tem um degrado, um consumo de pneu muito alto, então eu acho que a gente tem que pensar na melhor estratégia de qualquer jeito. A gente tem um carro bom, um ritmo bom e tentar fazer o máximo possível para ganhar as posições que eu perdi e mais ainda ir lá para frente. Eu acho que a gente tem um bom carro e boas chances de conseguir fazer uma ótima corrida. É isso aí, boa sorte, fica com Deus. Olha aqui, esse é um momento especial. Jean, como está aí? Tudo bem, né? I'm very happy to be here, and I mean I was more used to see you in a racing car, but I'm sure you do a great job because at least we have a journalist who knows about what he is talking. That's so very kind. Thank you, Jean. O Jean Todt, que é muito amigo do Felipe, veio aqui dar as boas-vindas, né? A boa corrida. E ele estava falando, ele é o presidente da FIA, inclusive ele estava falando que ele preferia me ver no carro de corrida, mas que as informações vão ser muito bem dadas, porque afinal de contas foram 19 anos de corrida. Foi simpático. Aliás, ontem, Rubinho, até rolou aquela brincadeira com o carro da Williams, o Pastor Maldonado, que não conseguiu passar do Q3. Você deu aquela cavadinha ali para Williams, como é que foi? Foi total no espírito esportivo, só para causar uma brincadeira realmente. Acho que não tem muito que ficar brincando com essas coisas, porque é até sério, né? O piloto tá ali sofrendo, toda a dificuldade, então realmente foi uma brincadeira. Vem cá, Rubinho, o Galvão ontem disse que você está invicto aqui no grid de largada da Fórmula 1. Até agora nenhum piloto se recusou a falar com você. Quem você vai tentar hoje aqui pro público da Globo nesse grid? O Galvão fica brincando com isso, Galvão, ó. Não fica brincando muito com isso não, porque daqui a pouco eu tomo um não aqui, vai ficar feio.
Mas, ó, eu tenho um monte de gente pra gente entrevistar. Logicamente, muitos mecânicos. Eu fiquei sabendo que, inclusive, o mecânico, ele não tem o direito de fazer, de falar pela entrevista. Eu vou falar com o Christian Horner aqui. Christian, can I just ask you how's the car for this race? I'm pretty sure you would like to qualify on pole, but how's it? Good. I hope. Simple as good. No, I hope so. I mean, the tyres are everything, so pit stops and strategy is going to be really important. Okay. Good luck. Vamos lá, Rubinho, traduz aí explicando que o Christian Horner é o chefão da Red Bull, é o chefe do Vettel, é o chefe do Mark Webber. É isso aí, é o chefão da Red Bull, Christian Horner, aquele que comanda todo o espetáculo. Ele também faz as contratações, ele que chamou o Adrian Newey para sentar ali do ladinho dele para projetar o carro. E ele estava falando, né, ele não quis entrar muito no mérito, perguntei como é que estava o carro, ele falou bom. E dizendo que a estratégia agora é em cima dos pneus. É a coisa mais crucial aqui de Barcelona, é fazer os pneus trabalharem. Vamos andar mais um pouquinho, Rubinho? Tentar falar com mais alguém nesse finzinho de grid, mais 2 minutinhos que a gente tem. E o que é interessante sobre o Christian Horner é que já começou aquela pressão sobre uma possível saída do Mark Webber da RBR. E quem seria o substituto do Mark Webber? Tem algum por aqui ou é alguém de fora? Alguém que venha da GP2, Rubinho? Essas questões são super difíceis, porque na Fórmula 1 fala-se muito cedo de troca de pilotos, então a coisa pode começar a ser movimentada. Vamos aqui, ó. Vamos andando aqui, que tem um cara muito especial ali na frente, que ele vai falar com a gente. Esse aqui eu tenho certeza, Galvão, que não vai falar não. Vambora, vamos ver, você tá invicto, segue aí. Olha Só aqui. não vai no Alonso para não correr risco. Mr. Stewart, it's such a pleasure to meet you here on the grid. I would like you to give me the... Barulhão aqui do carro ligando. Give me the insight of what you feel about this GP. The warmer it is during the day, the more the sun comes out. The last quarter of the race, I think Raikkonen has the best chance because of the way he handles his tyres. I think the last quarter is going to be the big decider with regards to tyres. That's a good insight. Thank you so much. I love you. Jack Stewart, que foi meu patrão nos tempos de Stewart, é um cara super simpático, muito técnico, e ele estava falando que, obviamente, ele acha que o Raikkonen tem a melhor chance, e na última parte da corrida, ele acha que os pneus vão ser a essência de tudo, e é onde o Raikkonen entra mais. O Sr. Jack Stewart também fez um comentário sobre a temperatura de Barcelona hoje, como isso afeta a pista daqui do circuito de Montmeló, Rubinho. Como é que é isso? A questão da temperatura nesse asfalto é tão abrasivo, não é? Como é? A Barcelona, ela depende muito do vento e da temperatura. Então, quando o Sr. Jack Stewart falou, como ele falou, é realmente crucial o fato de saber como estarão os pneus após 5, 6 voltas e se eles vão conseguir fazer com que ele dure um pouco mais de tempo. Acho que eles estão nos expulsando aqui do grid. Chega um momento que a situação tem que ficar mais calma aqui, porque tem muita gente, né? Então acho que eu vou correr lá para a cabine. Pois é, Rubinho, começa essa faxina aqui, os oficiais de pista vão tirando todo mundo, e aí nem o Rubinho fica com vaga garantida aqui no grid de largada, Galvão. Muito bem, continua invicto o Rubens Barrichello, dessa vez com direito a beijinho de Sr. Jack Stewart, apenas dizendo aqueles que não são tão ligados assim à Fórmula 1, é uma figura histórica da Fórmula 1, foi patrão do Rubens Barrichello, foi patrão do Luciano Burti, que está aqui também. O Rubens Barrichello correu para a equipe do Stewart, o Burti correu para a equipe do Stewart, e o Stewart é simplesmente tricampeão do mundo e uma das legendas de toda a história da Fórmula 1. É bacana, é sempre muito simpático o Jack Stewart e deu um beijinho no Rubinho, legal, bacana. Ele é muito simpático, lembrando que ele era o grande rival do Emerson Fittipaldi, né? Foi o grande rival e em determinados anos ganhavam alternadamente, né? Exato. O Emerson, depois ele, depois o Emerson, depois ele de novo e assim por diante. Ele é um tricampeão mundial, a Ola, tá aí o momento de festa. E lá embaixo foi bacana, funcionou legal. Aí a expectativa é essa mesmo, né? Que os pneus dos dois carros da Mercedes, dos dois carros da primeira fila, se degradem porque eles detonam os pneus.
A Mercedes tem um carro mais rápido nas últimas corridas para fazer a pole position, mas o consumo de pneu é muito alto. Nessa pista aqui, que é muito abrasiva, que nem o Jack mesmo falou, com esse calor, o desgaste é maior, então ele espera que na parte final, carros que conservem mais o pneu, como a Lotus do Raikkonen, leve a vantagem. E eu ia comentar, Galvão, viria a torcida fazendo a ola naquela festa, que hoje é um dia especial, é dia das mães, e é dia também do vovô aqui, né? O Cadu nasceu ontem, filho do Cacá Bueno. Então você está feliz também com o assunto família aqui na O vovô SGP. tá todo babão. A gente sempre escolhe alguém para destacar no Dia das Mães, claro. Minha mãe, Dona Milda, minha mulher, e todas as mães do Brasil. Todas vocês, mães do Brasil, um grande beijo. Mas o especial hoje é para Thalita Bueno, que é a mãe do Cadu, que nasceu ontem. Ela passa o primeiro dia como Dia das Mães com o filho que nasceu ao meio-dia, praticamente com 24 horas de vida ainda na maternidade. Um beijo, que Deus abençoe a vocês. O vovô tá louco para conhecer o neto. Mas vamos lá, vamos falar de corrida. Deixa eu pegar aqui o papel para mostrar aqui. Isso aqui é a classificação de como está, nós estamos vendo aí o Felipe Massa, isso aqui é a classificação de como está a GP2. Porque brilhou nesse fim de semana o nosso Felipe Massa, a nossa grande esperança para o futuro da Fórmula 1 do Brasil. Ele foi segundo na corrida de ontem, ele largou em terceiro, chegou em segundo. E depois ele foi, hoje na corrida menor, ele largou em sétimo e chegou na terceira posição. O Stefano Colletti, que tem 4 anos, mas sofreu um acidente na Bélgica, tem praticamente 3 anos de GP2, é o líder do campeonato, porque ganhou hoje. Foi quarto ontem e ganhou hoje. E o campeonato começa a ficar polarizado entre os dois. O Colletti, que é de Mônaco, tem 93 pontos, e o nosso Felipe Nasser tem 76 pontos. Então, começa a ficar polarizado entre eles. Olha, sou mais o nosso piloto nessa. O que eu gostei de ver o Felipe, Galvão, na corrida de ontem, ele estava muito rápido nos treinos, largou em segundo, não largou bem, caiu para trás, e a estratégia de parada não foi a melhor. A equipe foi lenta no pit stop, ele caiu mais para trás ainda e teve que vir recuperando, fazendo ultrapassagens e fez grandes ultrapassagens. Mais uma volta, eu acho que ele ganhava a corrida. Talvez, isso. Tá chegando o dia dele ganhar a corrida. Voltamos já, direto aqui de Barcelona. Globo, a gente se liga em você. E amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo, no momento em que apresentamos o grid de largada. Você viu aí a primeira fila com os dois carros da Mercedes, depois Vettel e Raikkonen, depois Alonso e Grosjean. Felipe Massa deveria estar ali, ele fez o tempo para estar ali, aliás 1 milésimo só de diferença do Alonso. Aí depois Mark Webber e o Pérez, esses herdaram, os três herdaram a posição de Felipe Massa, caiu para a 9ª posição, tá aí ó, veja que o tempo dele 1:21 e 19. Por punição, ele perdeu 3 posições por punição. Aí na sequência, o drama da McLaren, que tem aí o Jason Button, como já dissemos, por ter atrapalhado o Mark Webber no treino de ontem. Quer dizer, entenderam que ele atrapalhou. O próprio Webber chegou a dizer que achava lamentável, porque tinha certeza que o Felipe não teve nenhuma intenção de atrapalhar. O Gutierrez, sim, foi mais complicado. Tomou 3 posições, largando na 19ª posição. Aí o complemento do grid de largada, nós vamos ter... É o chefão da Ferrari, é o diretor esportivo, chama-se Team Principal, na nomenclatura oficial em inglês na Fórmula 1, a gente chama do diretor esportivo. É o cara que comanda, é o cara que contrata, é o cara que define, é o cara que manda nos pilotos. Aí o Charles White fica esperando que o último se posicione, vai subir o giro dos motores, é sempre um grande momento, um momento de expectativa. Vamos para a largada, a primeira luz vermelha, a segunda, a terceira, a quarta, vamos lá, a quinta, apagando, valeu, vamos embora para a largada. Rosberg por fora, Hamilton por dentro, Alonso força, Rosberg pula na ponta, Alonso força, vem brigar pela terceira posição. Sebastian Vettel vem por fora de todo mundo, frita os pneus Hamilton. Rosberg é o primeiro, Vettel grande largada é o segundo. Hamilton é o terceiro. Alonso vem por fora, vem arriscando tudo. Raikkonen vai por dentro. Veja o Alonso que botou as rodas lá fora. Ele vem para a ultrapassagem, já ganhou a posição de Hamilton. Olha que eu dizia no Jornal Nacional que algumas posições, principalmente em cima das Mercedes, podia significar vitória. E olha o Vettel como vem. O Vettel como vem para cima do Rosberg. O Rosberg é o primeiro, Vettel é o segundo, Alonso é o terceiro, Hamilton é o quarto, Raikkonen é o quinto. Felipe Massa ganhou 2 posições e está em sétimo. Largou muito bem Felipe Massa, recuperou 2 das 3 posições que recebeu como punição. Excepcional a largada do Sebastian Vettel, que já está aí botando pressão. Já está aí botando pressão para cima do Rosberg. O Alonso vem em terceiro, Hamilton
Raikkonen o quarto. E o Felipe Massa vem atacando. Cuidado, Felipe. Ele vem ali atacando o Pérez. Não sei nem se não chegou a tocar. Não tocou, Galvão. E que excelente largada do Alonso, hein? Se passar o Raikkonen e o Hamilton ali por fora, foi fantástico. E olha, o Felipe vem forte ali para cima do Pérez. Tentando voltar à sexta posição, que era a posição de origem. Aí eles vêm para completar a primeira volta. Ainda não pode abrir a asa. A asa poderá ser aberta em 2 pontos, uma dessas retas. Olha aí a câmera on-board exclusiva da Globo com o Felipe Massa. À direita dele está o Pérez. Ele já passou, já botou vantagem, já usou o vácuo, já freou depois, já fez a ultrapassagem e já vai para 6º lugar. Aí o Rosberg em primeiro, segundo Vettel, terceiro Alonso, quarto é Hamilton, o quinto é Raikkonen e o sexto é Felipe Massa. Olha o rádio do Felipe. O engenheiro do Felipe, né, o Rob, dando ali um apoio moral, dando os parabéns pela ótima primeira volta que ele fez. E você tá dentro do pack, né? Que eu não sei a tradução exata, mas tá dentro da briga aí, nesse pelotão na frente. Dentro da briga. Exato. Exatamente isso. Tá na luta, tá na briga, tá no pega. Usa o que você quiser. E olha, foi uma primeira volta. Excepcional a largada do Vettel, excepcional a largada do Alonso. Mas o maior destaque foi exatamente o Felipe Massa, que ganhou 3 posições em apenas uma volta, Rubinho. Não é tão fácil isso. Não é tão fácil. Inclusive, esse relacionamento que o Felipe tem com o engenheiro dele, com o Rob, é uma coisa impressionante. Ele vai realmente além da amizade, porque você precisa, depois de uma primeira volta, cair na realidade. Você vê, o Felipe vem completando uma volta fantástica, que pode ser, inclusive, a melhor volta da prova. Ele tem que realmente voltar a ser o ser humano, não só aquele piloto robô, e o engenheiro ajuda que ele volte à terra assim. Olha, vamos dizer uma coisa. Nós 3 aqui jantamos com o Felipe ontem. E ele estava com raiva. E às vezes é bom o piloto ter raiva. Às vezes funciona, às vezes é bom. Olha, volta mais rápido, um 30-339. Às vezes é bom sentar no carro com raiva. Ele estava com raiva da punição. É bom, tá mostrando aí. Há uma raiva que ele possa saber usar de uma forma tranquila, né? Porque muitas vezes a raiva faz com que você acabe exagerando na medida, mas essa raiva usada de uma forma boa, como ele usou agora na largada, isso tem efeito. Vamos lá para as voltas. O Rosberg virou 1:31.1, o Vettel 1:31.2, o Alonso virou 1:31.1, o Hamilton 1:31.0, o Raikkonen 1:31.0 e o Felipe 1:30.3. É muita diferença. Por quê? Porque os 5 primeiros estão limitados pelo ritmo do Rosberg. Olha como o Rosberg provoca uma fila. E o Felipe Massa já chegou na fila. Agora ele já não vai mais conseguir andar um segundo mais rápido que os outros. Que agora se estabeleceu uma fila. Olha o rádio do Rosberg, que é o líder. A equipe Mercedes passando informação para o Rosberg da temperatura dos pneus. E falou do pneu traseiro direito nesse caso, traseiro esquerdo nesse caso, falando para ele tomar conta, né, de administrar o desgaste desses pneus. Já se pode abrir a asa aí, todo mundo está dentro do mesmo segundo. Só quem não pode se defender é o Rosberg. Aí depois você vai vendo ali o 6º colocado. O 7º colocado, perdão, que é o Pérez, depois vem o Sutil. E depois ele foi para cima para fazer a ultrapassagem no Pérez, aí tá a filinha de novo. E olha como as Mercedes são mais lentas. O Nico agora conseguiu uma certa vantagem, depois o Vettel, depois o Alonso. Aí o Hamilton está segurando o Raikkonen, que está segurando por sua vez o Felipe, e o Button está falando. O Button é aquele rádio quase impossível de entender, e dessa vez eu não entendi, Galvão. O rádio é tão ruim quanto o carro. O Button está na 17ª posição. Ou seja, tá tudo errado lá. Rádio, carro, tá tudo ruim. O ritmo do Rosberg, Galvão, ele é com certeza mais lento de que pelo menos uns 6, 7 carros atrás. Ele vira na casa dos 31.0 e até o 16º, que é o Gutierrez, todo mundo virando na casa de 1 minuto e 31. Isso mostra que se alguém passar, vão abrir uma vantagem muito grande. Vou usar a melhor volta que foi do Felipe Massa, quando ele tinha espaço e que ele estava de cara para o vento. Veio ajuda aí para entender o rádio. Algum especialista em rádio ruim conseguiu
traduzir dizendo que ele está dizendo, não estou conseguindo aquecer os pneus. Por isso ele está ali na 17ª posição. O que acontece? O Felipe Massa, quando esteve de cara para o vento, andou um 30.3. Olha como ele parte para cima do Raikkonen. Ele andou um 30.3. O Rosberg está andando um 31.0. Ele foi 7 décimos mais rápido quando estava de cara para o vento. E agora o Raikkonen ataca o Hamilton e o Felipe Massa ataca o Raikkonen. É a velha dificuldade de ultrapassagem nesse circuito. Mas talvez, Rubinho, apesar de você não poder entrar colado no carro de baixo na grande curva que traz para a grande reta, o fato de poder abrir a asa faça uma diferença. E aí possa, se bem que nesse caso, se o Felipe Massa abrir a asa para cima do Raikkonen, o Raikkonen pode se defender, porque ele está dentro do mesmo segundo. Aí no caso o Hamilton já não está mais, ele está mais de um segundo atrás do terceiro colocado, que é o Alonso, então ele não abre a asa, mas os dois atrás abrem, então eles vão estar brigando por essa posição. E Galvão, a gente está aqui agora na volta 7, lembrando que tinha uma previsão de pararem na volta 9 para fazer o primeiro pit stop. Talvez o Felipe, que foi prejudicado por largar um pouco mais atrás devido à punição, pudesse antecipar essa parada para tentar ganhar uma vantagem. Quem sabe na próxima volta ele já pense em parar no box. Ele pensava em parar até na volta 7, mas como ele recuperou as 3 posições e ele está se sentindo rápido na pista, ele está rápido. Ele é que ele está bloqueado pela velocidade do Hamilton, então talvez esteja se sentindo bem. E aí vai um pouquinho mais adiante. E agora também, Galvão, a estratégia é com o engenheiro. O engenheiro está olhando nesse momento, se ele parar, fazendo todos os cálculos de parada, perdendo 20 segundos, aonde que ele sai do box? Se ele sair no meio de um grupo de carros lentos, ele acaba perdendo a corrida inteira, então não vale a pena entrar. Olha só o Raikkonen como vai para cima do Hamilton para fazer a ultrapassagem limpa, tranquila. Kimi Raikkonen faz a ultrapassagem, o Felipe Massa tenta apertar também. É o Felipe que vai tentar ultrapassar o Hamilton. Isso mostra que os pneus do Hamilton já foram embora. Como se esperava, os pneus da Mercedes vão muito rápido. Olha, Mark Webber. E aí, ó, tá vendo? A equipe do Webber chamando ele pro boxe. Então já vai começar a sequência de paradas. O Mark Webber perdeu muitas posições. Mais uma vez largou mal. Ele não tá com a cabeça boa. Ele já tá pensando em parar. Dizem que ele já teria dito a alguns amigos que iria mesmo parar. O Felipe está no ataque em cima do Hamilton. Abriu a asa para cima do Hamilton para tentar disputar a freada. Aí veio o Mark Webber. O Mark Webber, ele ganhou posição para o grid de largada, porque ele herdou a posição do Felipe. Ele largou na 7ª posição e quando parou nos boxes agora estava em 13º. Ele não está com a cabeça boa. Aí você viu o tempo de parada do Mark Webber e o Felipe continua ali atrás do Hamilton. Olha o Webber de novo. Obviamente a estratégia da equipe e do Webber é parar mais cedo para sair de pneus novos e andando mais rápido do que os carros que estão com pneu velho poder ganhar tempo. Então a equipe lembra no rádio, ó, você tem que andar muito rápido no início dessa parte da corrida agora com pneus novos. O Felipe tem que tentar ultrapassagem ali em cima do Hamilton para não desgrudar do pelotão da frente, até porque, olha só, o Hamilton deu a parte de fora e ele foi por fora. O Hamilton deixou passar ali e foi por fora para fazer a ultrapassagem. Não tem mais pneus, Lewis Hamilton. Felipe Massa assume a 5ª posição. E vamos ver agora como está o rendimento dele com esses pneus, porque olha como o Raikkonen escapou dele. O tempo que ele demorou para passar o Hamilton. Vamos ver se ele consegue se aproximar outra vez do Raikkonen. Mas a Ferrari já está pronta. Vamos ver quem para. Normalmente nessas condições para aquele que está na frente. Então seria a vez do Alonso parar, mas é o Massa quem vem. É o Felipe Massa quem vem. Isso quer dizer que eles já estudaram que ele pode voltar numa boa posição. Ele fez a ultrapassagem em cima do Hamilton. Já bota os pneus duros. O trabalho foi normal, ele já volta para a pista. Vamos ver em que posição ele volta. A primeira parte de trabalho dele foi muito boa. Ele largou em 9º e entrou nos boxes em 5º. E Galvão, olha aqui o Grosjean com problema no carro, talvez um pneu furado apenas, pneu traseiro direito, mas falando da Mercedes, né, o quanto a Mercedes está lenta no caso do Hamilton, e olha aqui a Force India com problema também, problema de motor talvez. Eles ficam parados por ali, entrou para uma troca de pneus e evidentemente tem problemas. Eles já tiveram problemas nos carros no pit stop esse ano.
Então é a segunda vez e o Grosjean parece que o problema é mais do que um pneu, ó. Eu vejo, acompanho aqui por um sistema de GPS que a gente tem. O Felipe Massa voltou na frente do Mark Webber. Ele voltou na frente do Mark Webber. Vamos ver depois os outros, à medida que forem parando, como vão voltar. Já estamos na volta número 9, de um total de 66 voltas. Rosberg é o primeiro. Tem um segundo de vantagem para Vettel, que é o segundo. Que tem 0,7 de vantagem para Alonso, que é o terceiro. Que tem 1,2 de vantagem para Raikkonen, que é o quarto. O Hamilton é o quinto, o Pérez é o sexto. E o Felipe Massa já fez a parada dele. A parada antecipada, olha o Aí vem o Alonso. Agora. A parada antecipada, Galvão, ela é uma parada que com certeza dará uma vantagem para o Felipe, porque ele já voltou fazendo os melhores setores na pista, mas a desvantagem é que talvez tenha que fazer a quarta parada, porque vai precisar de pneu lá no final. Eu diria a você que tenho quase certeza que ele vai para 4 paradas. E vou cometer aqui uma inconfidência. Ontem o Felipe disse ao Rubinho: tô a fim de fazer uma parada antecipada. O Rubinho falou: eu no seu lugar faria a mesma coisa. Já entreguei os dois, pronto. Olha isso, você viu que o fato do Felipe ter parado uma volta antes, no vídeo a gente conseguiu ver a distância que ele estava para o Hamilton. Então o Grosjean deve ter tido algum problema mais de suspensão na minha visão. Olha ali, quebrou a suspensão traseira direita. Quebrou a suspensão, então você vê ali a suspensão traseira direita, a roda ameaçando sair. O Grosjean teve lá o seu problema, já fica fora. Fica fora da prova. Rosberg é o primeiro, o Vettel é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. O Alonso fez a parada, o Pérez foi para a quarta posição. Agora nós temos que esperar, porque a partir de agora, olha, estou impressionado com o Rosberg conseguindo se sustentar à frente do Vettel, andando no mesmo ritmo os dois. Já estamos na volta número 10 e agora os dois vão para o boxe. Surpreendente ter durado tanto os pneus da Mercedes. Acabou queimando um pouco a língua de todo mundo, que imaginou que com 7 voltas ele já não tivesse mais pneu. A gente queimou a língua com o Rosberg, é verdade, o ritmo aí na casa dos 30 é muito bom. Mas o Hamilton, também na Mercedes, andava de 31,5 para cima. Então é o Rosberg que conseguiu achar o caminho aí para conservar os pneus. Aí você vai vendo a briga, o Felipe Massa está lá atrás ultrapassando o Button. O Alonso está aí na frente, ó. O Alonso volta na frente do Vettel. Ganha a posição do Vettel. Está atrás do Rosberg e a torcida vibra. E ele vai para cima do Rosberg. Ele tem o pneu aquecido de uma volta e o Rosberg acabou de voltar. Se tem um momento para o Alonso passar é agora. E ele não costuma desperdiçar esse tipo de momento. Ele já tinha uma volta de pneu. O Rosberg voltou nesse momento. Rosberg é o primeiro, o Alonso voltando ali em segundo. Depois o Vettel logo ali atrás deles. Olha o caso do Maldonado para ser investigado. Porque ele teria passado em velocidade excessiva. A corrida está num momento importante. Aí você está vendo o Pérez logo atrás, o Raikkonen. E o Alonso quer o ataque, o Vettel também quer o ataque. O Felipe Massa vem ali atrás. Olha como se deu bem na parada o Felipe. Olha como se deu bem na parada o Felipe. Na realidade, quando todos se posicionarem, nós temos nesse momento, de verdade, olha só, vamos ver o carro do Maldonado. Ele vai ter que dar uma passada pelo boxe, porque ele passou em excesso de velocidade no boxe. Rosberg, Alonso, Vettel e Massa. De verdade é isso. Então, o primeiro largou na pole, o segundo largou em quinto, o terceiro largou em terceiro e o quarto largou em nono. E aí vão os 4 que estão comandando a prova. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Combinada. Escolha qual combina com você. O Button que está lá atrás, né? A McLaren com problemas, acaba de fazer a parada, achei que ele ia formar uma parada a menos. E tá todo mundo aí de novo, Galvão, em cima do Rosberg, tentando ultrapassagem. Olha, as Ferraris estão muito fortes, Rubinho. Em ritmo de corrida, as Ferraris estão muito fortes. O Alonso agora já botou de lado e já apareceu no espelho ali. Já apareceu no retrovisor do Rosberg. Já avisou, tô aqui, vou pra cima, vou tentar. Se segura aí que eu vou pra cima. E como eles sabem que o ritmo do Rosberg não é forte, qualquer um deles, o primeiro que conseguir ultrapassar, sabe que pode abrir mais de 1 segundo por volta. Então é determinante para a prova. Para dizer a verdade, o líder é o Gutierrez, porque não parou, né? Mas vai ter que parar numa hora dessa.
Então o que você está vendo é segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. Que o Gutierrez está na frente, 2,2 deles por não ter parado. O Gutierrez, que tinha sido inclusive punido com 3 posições também, largou em 19º. Mas nesse momento apenas ele e Chilton que não pararam para trocar pneus. Só os dois. A velocidade lá. 322. Olha o Alonso, botou por fora e faz a ultrapassagem e vai para a ponta. Fernando Alonso dá show na terra dele. Faz a ultrapassagem. O Rubinho vibrou aqui com a ultrapassagem. Porque ele pegou o lado de fora. Ele ameaçou vir por dentro. Pode mexer uma vez. O Rosberg fechou a porta uma vez. Ele meteu por fora e passou. E o Felipe aperta o Vettel ali. E o Vettel aperta o Rosberg ali. E a corrida é bonita. Correr em casa, Galvão, te dá uma energia maior. Correr no Brasil, aquela energia toda. Pro Alonso, você imagina ele correndo aqui em Barcelona. Então, ele está realmente mandando muito bem nas ultrapassagens. E lá vem o Vettel. E a Mercedes começa a entregar as posições como era esperado. Pelo excessivo desgaste de pneus. Então, nesse momento, o Gutierrez é o primeiro que não parou. Alonso é o segundo, Vettel é o terceiro, Rosberg é o quarto, Massa é o quinto. E o Felipe já vem ali para abrir a asa, já puxou, já botou de lado. Rosberg fecha a porta, Felipe faz a ultrapassagem. Extremamente agressivo, fazendo a ultrapassagem para não perder o contato com os ponteiros. Na hora que o Gutierrez parar, o Alonso vai ser primeiro, o Vettel o segundo e Felipe Massa terceiro. Galvão, uma coisa interessante, o Raikkonen é o único desses carros que optou por colocar um pneu macio. Desculpa, mais macio que é o pneu médio. Tá? Pode chamar de macio, é o macio de hoje. É o macio de hoje, então é diferente a estratégia dele. Ninguém esperava alguém tentar usar esse pneu mais macio durante a corrida. Vamos ver, né? Cada um joga com a sua estratégia. Galvão. Diga lá, Marcelo Corrêa. Ontem, após o treino de classificação, o Nico Rosberg fez uma previsão muito realista a respeito da corrida. Por causa do problema de consumo de pneus da Mercedes, ele acha que um quarto lugar está muito bom, apesar da pole position. Nesse momento ele vai exatamente para o quarto lugar, porque o Gutierrez parou. O Gutierrez parou, então o Alonso é o líder, Vettel é o segundo, Massa é o terceiro, Rosberg é o quarto e a torcida enlouquece. É a repetição, né? A torcida na arquibancada, agora a equipe Ferrari de bandeirinha da Espanha na mão. E aí o Felipe Massa, outra repetição, no momento em que ele vai para cima e faz a ultrapassagem em cima do Rosberg. Teve que sacrificar e travar o dianteiro esquerdo, mas mostra que está com a faca nos dentes, está agressivo. E tá... Aí vem os três, ó. Os três primeiros. Ferrari de Alonso, Red Bull de Vettel, Ferrari de Massa. Depois Mercedes de Rosberg. E depois a Lotus de Kimi Raikkonen. Não pode tirar o Raikkonen da briga ainda não. Vai que ele faz uma parada a menos. Olha, não duvido nada, Burti e Rubinho, que aqueles três primeiros, Alonso, Vettel e Massa, façam 4 paradas. E que o Raikkonen tente fazer 3 só. Não duvido nada. Se tiver um carro que tem apresentado condições de fazer uma parada a menos, é esse carro da Lotus. Depende do piloto também. E o Raikkonen já mostrou, inclusive, quando abriu a temporada vencendo na Austrália, que ele consegue fazer uma parada a menos. Então, vamos ver o que dá hoje. E vamos na volta de número 15. Globo, a gente se liga em você. Petrobras. Gente, é o que inspira a gente. No campeonato estadual. Então, tem Santos e Corinthians, tem Atlético e Cruzeiro. Tem jogo para ninguém botar defeito. Volta de número 19, Alonso é o primeiro, 3,7 de vantagem para Vettel, que leva 1,7 de vantagem para Felipe Massa. Na última volta, olha as Ferraris andando rápido. Alonso virou 1,29,3, o Vettel virou 1,30,1, Felipe Massa virou 1,29,9 e o Raikkonen 1,29,8. Aí nós temos a repetição da ultrapassagem do Ricciardo. O Ricciardo fazendo a ultrapassagem em cima do pole de resta e com isso assumindo a 8ª posição. E aí o Gutierrez fazendo a ultrapassagem em cima do Hülkenberg. São momentos recuperados de ultrapassagens na pista. E você está vendo o Felipe Massa e vai perigosamente se aproximando do Kimi Raikkonen. A Lotus vem chegando ali na Ferrari do Felipe. Na volta anterior, o Felipe estava 1,7 atrás do Vettel e 1,4 na frente do Raikkonen. Eles tiveram a mesma primeira parcial. O Felipe foi mais lento, meio segundo na segunda parcial. Esse foi o problema.
e depois mais lento 3 décimos. A diferença caiu de 1,4 para 0,7. O Raikkonen vai atacar o Felipe. E o Felipe Massa de 1,7 caiu para 2,1. Atrás do Vettel. Alonso é que vai sobrando na corrida. 4,1 a vantagem de Fernando Alonso. Eu ia chamar atenção ao Felipe. O Felipe reclamando, né, que tá tendo muita dificuldade com os pneus do lado esquerdo. Eu entendi que é dianteiro e traseiro, mas principalmente o traseiro esquerdo. E o engenheiro falou, então, vamos entrar pro boxe no final dessa volta. Então vamos ver se ele vai agora, se bem que ele conseguiu ser mais rápido no primeiro setor ali. Em relação ao Raikkonen, ele foi 1/10 mais rápido. Olha o estado dos pneus do Alonso. Olha esse pneu dianteiro esquerdo que a gente está chamando a atenção desde o início da transmissão. E agora, do Vettel, também o dianteiro esquerdo, inteiramente destruído o pneu. Essas manchas mais escuras no pneu, elas ficam na superfície do pneu e aí é onde o carro escorrega mais. Então isso é como se o pneu estivesse arrepiado e perdeu completamente a aderência. E aí o Felipe Massa já foi para o box. Ele conseguiu sustentar a posição à frente do Raikkonen, importante, chegou ali, entrou ainda na terceira posição e vai para a segunda troca. Fica claro que vai para 4 paradas. Fica claro que vai para 4 paradas. Aliás, a tese da Ferrari era um pouco em cima disso. Por mais que se pudesse tentar 3 paradas, o desgaste é tão grande que com 4 paradas seria mais rápido. O tempo de prova seria mais rápido. E você vê o Felipe Massa voltando ali. Já fez a segunda parada dele. Dos ponteiros, é o primeiro a fazer 2 paradas. Alonso é o líder, 4 segundos na frente de Vettel, que está 3,2 na frente do Raikkonen. Na primeira parada dele, ele perdeu no total 19,4. Na segunda, perdeu 19,3. O Vettel teve a mais rápida até agora, perdendo apenas 18,6. Globo, a gente se liga em você. Nova Skin, é hora de tomar um cervejão. O Felipe Massa, para informar, voltou atrás do Ricciardo, já ultrapassou o Ricciardo e está atrás do Pérez. Então ele está atrás da McLaren, que fez uma parada só. Já passou o Ricciardo, que fez apenas uma parada só. Voltou na boa e já passou a McLaren e vai-se embora. Não perdeu tempo. Passou o Ricciardo e passou também o Pérez. Passou a Toro Rosso, passou a McLaren. Alonso parece que perdeu um pouquinho de tempo. Perdeu um pouquinho de tempo, Alonso. Jogou a sobreviseira ali, que já estava suja. O piloto larga com 3 viseiras, 4 viseiras. Numa corrida como essa, um piloto larga com 4 sobreviseiras, Galvão. É uma prova que voa muito pedaço de pneu. Então, você tem que ter, no mínimo, 4 sobreviseiras para poder ir tirando na medida do possível. Aquele gesto ali que o Alonso fez exatamente para tirar uma sobreviseira que já estava... Vamos deixar o rádio do Vandergaard para lá. Ele perdeu 19,9. Deu para sentir ali que deu um probleminha na roda traseira direita na hora da troca. Ele perdeu 1 segundo em relação à parada anterior. Mas ele tinha uma gordurinha. Ele tinha uma gordura de 4 segundos sobre o Vettel. Vamos ver as ultrapassagens do Felipe aí. Quando ele entrou, a fim de não perder tempo. Ó. Esse é o Ricciardo. Foi para cima, passou. E já botou na alça de mira ali na frente a McLaren do Pérez. E foi de uma vez só. E já foi mergulhando e foi embora. Você vê que a diferença de pneu é tão grande, né, do pneu novo para o pneu usado, que o Pérez nem pensa em segurar, deixa ir embora. Ora, nesse momento ele é o 5º colocado, Felipe Massa, e o Alonso, só ele e o Alonso dos 5 primeiros fizeram a segunda parada. As Ferraris vão para 4 paradas. Você vê que o Vettel não reagindo com a parada do Alonso, ou seja, não entrando para estar coincidentemente guiando na mesma estratégia que o Alonso, ele sabe que o único jeito dele ganhar a prova é parando uma vez a menos. E com certeza é com isso que ele vai lutar. As duas Ferraris estão ali, uma atrás da outra.
Felipe Massa volta mais rápida, 1:28, 132. Vai voando baixo, Felipe Massa. Faz a volta mais rápida da prova. Na volta de número 22, nós estamos na volta de número 23. Aí você vai vendo a briga do Richardo do Pérez. A repetição. O Vettel é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Rosberg é o terceiro, Alonso é o quarto e lá foi a roda embora. Teve o rádio agora há pouco, o Vandergaard reclamando que a roda estava solta. Tá aí a prova. Ele vem aí com 3 rodas só. Olha a roda dianteira levantada, ele perdeu a roda traseira esquerda, perdão. E ele veio para ver o que consegue fazer. Enquanto isso a briga segue, o Vettel tem 2,1 de vantagem para o Raikkonen. Olha, de verdade, todo mundo estava imaginando esses dois carros, a Red Bull do Vettel e a Lotus do Raikkonen, como os favoritos. A partir do momento que as Mercedes não aguentariam o ritmo, os pneus iriam embora. Aí você está vendo o Felipe Massa para fazer mais uma ultrapassagem em cima do Rosberg. Ele faz mais uma ultrapassagem em cima do Rosberg, vai para a 4ª posição. Agora o Vettel é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro, Massa é o quarto, Rosberg é o quinto. Naquela imagem da câmera, agora a gente vendo o Pérez parando, na imagem da câmera do Felipe, a gente dava para notar que o pneu dianteiro, ele não tem manchas escuras. Sendo assim, é onde o pneu ainda está mantendo uma performance ótima. Melhor volta agora de Fernando Alonso com 1:27.731. E aí a briga, e o Kimi Raikkonen quer a ponta. E o Kimi Raikkonen vai para cima do Vettel. E o Vettel já saiu de traseira ali. Tem pneus em melhores condições nesse momento o Kimi Raikkonen. Ele vai para cima do Vettel. Ele vai para tentar a ultrapassagem. Travou o dianteiro esquerdo. A briga é bonita. Olha só que custou aquela travada de dianteira esquerda. É o pneu que sofre mais. Ele deu aquela travada e perdeu o contato. Vai começar de novo a aproximação para tentar dar o bote para cima do Vettel. Essa briga vale a ponta, vale a primeira posição. Eles vêm ali para completar a volta. O Vettel vai para o box e esse rádio era antes disso. O rádio chamava então o Vettel para o box. O que me surpreende, Galvão, é que o Raikkonen está com esse ritmo forte. Lembrando, ele é o único desses carros que tem o pneu mais macio, né? O pneu médio nessa corrida, que é o pneu mais macio. Todo mundo está indo para o pneu mais duro, ó. Acabou de fazer o Vettel buscando resistência. E o Raikkonen consegue manter o ritmo, mesmo com o pneu mais macio. Lembrando que a velocidade máxima do piloto aí é de 100 km por hora. Isso que dá um desespero no piloto. Ele vai ali perdendo as posições à medida que os outros vão passando. O Raikkonen é o primeiro, o Alonso é o segundo e o Massa é o terceiro. Como é que o piloto se sente, Rubinho, quando ele está andando a 100 por hora dentro do pit, escuta só o barulho dos outros passando a 320? É um sentimento de impotência praticamente, porque você não tem como reagir, você não pode apertar o botão antes. Olha aí o Marco Webber com pneus novos, o que ele consegue fazer? Ele faz a ultrapassagem do jeito que quiser. Mas dentro do box, Galvão, é uma situação muito, muito difícil, porque você não sabe onde você está saindo. Se você conseguiu a ultrapassagem em algum companheiro ou se você ficou para trás. Bom, uma coisa se conseguiu com esses pneus que quase que de propósito, diria eu, para falar a verdade, de propósito. Construíram pneus para se desgastar mesmo. E muda a história, por exemplo, desse grande prêmio. Em 22 anos anteriormente, apenas um cidadão conseguiu ganhar a corrida sem sair da primeira fila. Foi o Schumacher, que largou em terceiro, mas era na chuva. As outras 21 corridas, 17 vezes o pole position ganhou e 4 vezes o segundo colocado ganhou. O que mostra que era quase impossível ultrapassar nesse circuito. Com esquisito ele poder abrir a asa na reta, ganhar velocidade. E a diferença de estado de pneu, dependendo do momento em que o piloto para, acabou o mistério da ultrapassagem no circuito aqui da Catalunha. Quantas ultrapassagens nós já vimos, isso não acontecia. E aí vai o Hamilton pro box, para a segunda parada dele. Olha, o Raikkonen é o primeiro, o Alonso é o segundo, o Massa é o terceiro, o Rosberg é o quarto. Só que o Raikkonen só parou uma vez
E me surpreende o fato, Barrichello, Burt, do Rosberg só ter parado uma vez. Ele, com certeza, ele está tentando fazer com que a estratégia de 3 paradas funcione, mas ele está andando num ritmo muito lento. Então, é difícil que essa estratégia funcione. A gente pode colocá-lo, talvez, entre os 6 primeiros no final da prova, mas eu duvido. Você está vendo ali o Raikkonen e o Alonso. Uma parada para um, 2 paradas para outra, a melhor volta 27,7, outra melhor volta 29, quer dizer, o ritmo é muito mais forte, e aí vem ele para a segunda parada. Então, nesse momento, só o Rosberg dos primeiros, com apenas uma parada, Raikkonen vai, Alonso volta para a ponta e Massa vai ser segundo. As Ferraris vão fazendo dobradinha neste momento, primeiro e segundo colocados. E lá vai o Raikkonen de novo de pneu médio, pneu mais macio. Uma estratégia completamente diferente das Ferraris. E surpreendendo a todo mundo. Até o Rubinho fez cara de estranheza aqui. Surpreendendo todo mundo. Mas muito estranho mesmo, porque quando você tem praticamente um coro, né, onde está todo mundo usando um pneu, e aí você tem um carro, que a gente só pode calcular por um carro, porque o Grosjean não está mais na prova, mas um carro só fazendo funcionar o pneu mais macio é realmente estranho, mas mostra que o carro é muito bom. E vou dizer que ele está muito bem, como se diz na gíria, está muito bem na fita. Olha lá, os pneus do Alonso. Médio, duro e duro. Do Vettel, médio, duro e duro. Do Raikkonen, médio, médio e médio. Ele vai botar um duro depois que você é obrigado por regulamento a usar os 2 tipos diferentes. E aí, a repetição da ultrapassagem e a briga ali do Maldonado. Deixa eu localizar o Maldonado aqui, onde é que ele está, na 14ª posição, passando o Hamilton, gente. Olha só que corrida. Ao rádio do Vettel. A equipe lembrando pro Vettel tomar conta dos pneus, do desgaste, principalmente com o dianteiro esquerdo. Por que acontece, Galvão? Quando eles param nos boxes, a equipe pega os pneus que saíram do carro e analisa o desgaste, obviamente. E o dianteiro esquerdo é o pneu que está mais sofrendo realmente. E aí vem as 2 Ferraris, praticamente uma reta separando Alonso de Felipe Massa. São 7 segundos de vantagem de Alonso para Felipe Massa. Depois, 8,2 de vantagem do Felipe Massa para o Vettel. É uma bela vantagem, mas o Vettel trocou bem depois. O Vettel trocou os pneus depois do Felipe Massa. E agora vai o Rosberg para a segunda parada dele. Segunda parada na volta de número 28. Dos primeiros colocados, porque com só o Gutierrez não fez a segunda parada. Ou seja, de todos os pilotos que pretendem alguma coisa na corrida, o Rosberg é o último a fazer a segunda parada. Mas, para ilustrar aquilo que o Rubinho dizia, enquanto o Alonso e o Massa viravam na casa de 28, ele estava virando na casa de 32. Era muito lento, realmente. É um ritmo extremamente lento, é uma estratégia que eles vão ter que repensar, porque com certeza não é a melhor estratégia para acabar entre os 4 primeiros, como era o desejo dele antes da prova. Nesse momento o Alonso é o primeiro. Já estou no limite de tão lento que eu ando. Ele está tão lento que ele está em 14º. Olha essa briga aí. Essa briga vai na 3ª posição. Vamos para a câmera on-board, vamos para dentro do carro, vamos para dentro do carro do Raikkonen, para ver como é que ele está vendo. Aí, ó, vamos embora. É assim que ele está vendo ali na frente. Aí você se sente como piloto. É o Raikkonen atacando o Vettel. É a briga que vale a 3ª posição. Tem pneus mais macios, tem pneus em melhores condições. Agora a câmera colocada no carro do Vettel. E lá vem o Raikkonen, mostrou o bico, encostou. Onde ele vai tentar ultrapassagem? Será que vai esperar a reta, ter paciência para abrir a asa? Ele já vem colocando mais por dentro. Veja que o traçado é diferente. Vamos embora com ele, vamos embora com ele. Vamos que vem a ultrapassagem aí. Eles fazem a variante. Puxou para a esquerda, traz para a direita. Agora o curvão ficou para trás, amigo. Pegou muito a zebra do lado de dentro, porque o carro deu um pulinho e perdeu. Ele perdeu a chance de abrir a asa. Quer dizer, abrir pode, mas ele vem de asa aberta, olha como ele se aproxima. Mas ele perdeu a chance de fazer a ultrapassagem. Vai ter que se virar lá pelo meio do caminho. Vai ter que achar um ponto lá na frente. Nitidamente tem pneus melhores. Então a marucha ali que pode atrapalhar a vida dos dois. O ponto que ele mais ganha do Vettel é nesse ponto da curva 3, Galvão. Essa curva onde ele está agora. Isso. Esse é, saindo da 3 indo para 4, você vê que ele está muito embaixo, que os pneus dianteiros dele estão com certeza em melhor condição. Mas errou. Chegou tão embaixo
e teve que dar uma tirada de pé para não bater. Aí errou. Aí perdeu o contato. Ele chegou embaixo do carro do Vettel. E deve ter tido... ali tá uma tiradinha de pé, né, Rubinho? Por isso que ele deu essa estilingada para trás. Ah, com certeza. É o momento que ele chega muito próximo, que a gente estava falando, perde aquela condição de aderência, principalmente pela parte aerodinâmica, e daí ele tem que virar mais o volante e, por consequência, levantar o pé. Aí ele perdeu o contato e vai começar tudo, vai remar tudo outra vez. Mas é uma questão de tempo. Sabe para que isso é bom? Isso é bom pro Felipe Massa, porque ele estava sendo ele iria começar a ser pressionado. Olha o rádio do Alonso, que é o líder. O Alonso falando sobre o pneu dianteiro, perguntando alguma coisa sobre o pneu dianteiro, e o engenheiro respondeu. O Alonso perguntou em inglês, o engenheiro respondeu em italiano, que falou de alguma coisa de 3 a 4 décimos por volta. Talvez falando o tempo que está perdendo o ritmo, não deu para entender 100%. E veja só como o Raikkonen perdeu a ultrapassagem. O Vettel faz a ultrapassagem em cima do Júlio Bianchi, que tirou o pé praticamente para que o Raikkonen viesse também. Tomou a bandeira ali, leva aquela bandeira azul para mostrar que vem carro mais rápido atrás e é um dos líderes, ele tem que tirar o pé realmente. E agora o Raikkonen vai começar outra vez a perseguição. E vão lá para a curva 3 de novo. E olha o rádio do Felipe Massa. O engenheiro falando pro Felipe que agora sim o ritmo tá bom, para ele manter esse ritmo. Você tá em segundo lugar e que de repente tá de volta na briga de alguma maneira. Ele está 11,2 atrás do Alonso, está 7 segundos na frente do Vettel e do Raikkonen, que estão nessa briga aí. Ele virou um 29,7 e o Vettel virou um 29,8 e o Raikkonen virou um 29,7. E agora vem, e agora vem, e agora vem. Botou por fora, o Vettel deu a parte de fora para ele. Vamos tocar a roda, vai misturar tinta. Foi lá para cima da zebra. Vettel segurou, Raikkonen tenta. E outra vez ele tenta botar por dentro. O Vettel segura a ponta. Tudo isso é bom para o Felipe Massa, que vai escapando um pouquinho na segunda posição. Isso é bom para quem está de cara para o vento lá na frente. Olha o Vettel como se... Olha, não esperava que ele se defendesse ali daquela forma. O Rubinho jogou limpo, né? Ele deu aquilo que a gente chama da espalhada. Olha como chega o Raikkonen, de asa aberta. Chegou. Esse rádio tá fora de hora. Esse rádio é lá de trás. Olha a briga da ultrapassagem. Agora não tem jeito. Agora ele vem. Fez a ultrapassagem, Kimi Raikkonen. E ao mesmo tempo, a equipe falando assim, ó, você tem que fazer a sua corrida. Tome cuidado, mantenha a linha. Vamos colocar no tempo certo. A equipe falava assim, né? O rádio é gravado. Ninguém ia falar na hora que o cara tá tomando a ultrapassagem ali na curva. Um momento de muita agressividade, Galvão, porque o pessoal anda num tempo muito mais rápido quando eles estão de cara para o vento. Ou seja, agora o Raikkonen está aí com pista livre tentando fazer os melhores tempos. E você gasta muito mais pneu quando você segue um outro competidor também. Então, por isso essa agressividade de tentar passar de qualquer jeito. Olha, e uma linda ultrapassagem. Da outra vez, o Vettel deixou o carro espalhar um pouquinho para cima do Raikkonen, botou o Raikkonen em cima da zebra. Dessa vez, não deu. A torcida vibrando, ó. Galvão, você chamava a atenção quem está se dando bem, quem vai à frente, como o Felipe, mas quem está se dando muito bem com essa briga também é o Alonso, porque ele tem praticamente já 20 segundos agora de vantagem, que é quase o suficiente para parar mais uma vez e conseguir manter a ponta. 20 segundos de vantagem para o Raikkonen e é suficiente, porque a melhor parada é quase suficiente, né? As melhores paradas são do Vettel, 18,6 e 18,7 de perda total. Então ele tem que conseguir um pouquinho, ele já aumentou para 20 ali, ele para, ou seja, já tem tempo suficiente. Principalmente vai voltar com um pneu novo, né? Então, quer dizer, a corrida tá se desenhando para Alonso. Vamos ver agora, Felipe Massa e Raikkonen vai valer a briga pelo segundo lugar, setor 1. Olha o Raikkonen como vem mais rápido. A vantagem do Felipe Massa era de 7,7, caiu para 6,7. Perdão, era de 7,2, caiu para 6,7. Porque foi meio segundo mais rápido o Raikkonen. E ele vem forte para cima do Felipe Massa, mas daqui a pouquinho começa todo mundo a parar de novo, se aproximar. E aí você tá vendo, isso aí é saída atropelada, aí um por cima do outro, ó. Você vê lá o Hülkenberg que ia saindo. Bateu. Bateu, tirou um pedaço ali.
Já já vai aparecer que vai ficar sob investigação. Olha o rádio do Hülkenberg aí, ó. Não deu nem para entender direito o que o Hülkenberg falou, mas é responsabilidade da equipe que libera o carro, né? Então, ele não teve culpa no incidente. Olha, o Raikkonen, o Felipe conseguiu até ser mais rápido que o Raikkonen no primeiro setor. Vai bem o carro do Felipe no primeiro setor. Mas depois, olha, 6 décimos no segundo. Depois, praticamente isso, o Raikkonen vem se aproximando. Lobo, a gente se liga em você. Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Hoje às 4 da tarde, nós vamos ter jogos importantes e decisivos em campeonatos estaduais. Você sempre curtindo o melhor jogo e mais importante no seu estado. Depois vem o Domingão do Faustão, com muitas surpresas e muita alegria com meu amigo Fausto Silva. Olha a parada de boxe. Você tá vendo aí? O Hülkenberg parou, trocou pneu, bateu, quebrou a asa e já faz a terceira parada o Alonso. Agora a equipe já privilegiou o Alonso, é normal que ele está caminhando para a vitória, ou para brigar pela vitória. Felipe Massa vem logo atrás. Perfeita Ferrari, trouxe os dois na mesma volta. E baseado talvez no ritmo que o Raikkonen vem imprimindo, a Ferrari escolheu agora trocar de estratégia. Botou o pneu médio também, que é o pneu mais macio dessa prova, para o Alonso e para o Felipe. Os dois vão tentar andar mais rápido, mais forte agora. O Alonso está com pneus novos e os mais macios. Ele vai voar para cima do Raikkonen. A tendência é que ele faça a ultrapassagem em cima do Raikkonen. E depois vamos ver quando eles pararem de novo. A briga está entre os dois. Olha lá. 10 segundos. Além de passar, ele vai ter que entrar no box e na saída do box ficar parado por 10 segundos. O Hülkenberg por uma saída, depois de trocar os pneus, uma saída perigosa. Que botou em risco a segurança. Essa saída de boxe, ela depende ou de uma luz, muita gente opta por luz, que o engenheiro-chefe, olha aí, ó, ele vai fazer a ultrapassagem do Alonso, hein? Segura que o Alonso já vem, segura que o Alonso já puxou de lado, não pôde fazer nada o Raikkonen, já não perdeu tempo, abriu a asa, fechou a asa, acelera, a torcida fica em pé, Fernando Alonso assume a ponta, passou a 321 km por hora na hora da freada. E o Felipe volta mais rápido, 27,537. Felipe Massa vem ali na quarta posição e vai partir para o ataque em cima do Vettel. O Alonso briga pela ponta, Felipe Massa briga por um lugar no pódio. Os adversários são Raikkonen da Lotus e Vettel da Red Bull. E aí o Verne, na parada dele, todo mundo vai parando um festival de paradas. E aí você vai vendo a briga ali do Rosberg com o Mark Webber passando o Rosberg, o Mark Webber indo para a 6ª posição. Essa ultrapassagem que ele faz, olha lá o Verne quando perdeu, deschapou o pneu. De um jeito diferente, né, Galvão? Tinha acontecido com o de Resta na sexta-feira. Você vê que sai a borracha, mas a construção do pneu, a carcaça do pneu continua intacta ali, ó. Dá pra ver. Ficou a carcaça, mas a borracha, esse é o chamado de chapô mesmo, foi-se embora. A borracha foi embora. E aí a repetição, Alonso abre a asa, chega no limite, tira um pedacinho de borracha, a roda dianteira esquerda da traseira direita do Raikkonen. Já toma posição, faz a tomada, faz a tangência. Agora na câmera on-board do Raikkonen, vai passar do lado. Você tem o rádio. A equipe informando uma coisa importante para o Raikkonen. Olha o Vettel saindo da parada dele, também de pneu mais macio, pneu médio. A equipe informando o Raikkonen, Galvão, como você vê, de novo, a telemetria, passando informações do carro, que ele estava reclamando que na freada, os pneus traseiros, as rodas traseiras estavam travando na freada, perdendo estabilidade. E a equipe informou, ó, os seus freios dianteiros estão muito quentes e os traseiros muito frio. Então você tem que passar a regulagem de freio um pouco mais para trás para equilibrar a temperatura e equilibrar o balanço do carro. O piloto tem a condição de jogar o freio mais para frente, joga o freio mais para trás. Exatamente nessa hora, o piloto está travando com... Agora o Button passando o Gutierrez. Button passando o Gutierrez. Ultrapassagem. A essa altura já faz uma boa corrida o Button, porque vem brigar pela 7ª posição
com um carro ruim desse da McLaren, já faz até uma corrida boa. O Button, que tem um estilo suave, né? Ele realmente olha pelos pneus e ele consegue um bom ritmo. Mas naquela coisa dos freios, Galvão, você tem aí uma situação que você manda freios para frente e para trás, como você explicou. Mas quando você está nessa tocada e travando muitas rodas traseiras, você só pensa em passar freio para frente. Então precisa dessa informação do engenheiro, falando que você, ao contrário do teu pensamento, passe freios para trás, que está muito frio, e nisso você melhora a frenagem. Galvão. Aí continua a briga, você tá vendo aí a briga do Gutierrez com o Jason Button. Olha como pega detrito. Isso é pedaço daquela roda do Verne. Pedaço de borracha grande que ficou por ali. Ele trava o pneu direito, trava a roda dianteira esquerda. É uma corrida. Acabou a fama do Grande Prêmio da Espanha de ninguém passar ninguém. E ficou bacana, ficou legal. E a equipe Sauber falando pro Gutierrez, né, que é novato. Tá com a Sauber aí no 7º lugar, excelente corrida até agora, falando, ó, puxa, né, vai pra cima, vai pra cima. Arrisca aí, diga lá, Marcelo. O Gutierrez, que é um dos pilotos mais pressionados nesse início de temporada, mas a informação sobre a Lotus, o Kimi Raikkonen tem esse carro muito constante, a Lotus tem um carro constante, mas o Romain Grosjean passou por aqui e disse que a suspensão traseira da Lotus dele quebrou sozinha, ele não levou toque nenhum. Aí é um problema que assusta, né? E preocupa a equipe em relação talvez ao outro. Pode ser num carro só, mas pode ser um problema. Pode ser um problema. O Button fez a ultrapassagem. Isso pode ser um problema o quê? Nós estamos desde ontem para falar em cambagem, Rubinho Barrichello, que é o ângulo da roda em relação ao asfalto, mais aberto ou mais fechado. Pode ser disso, não? Não, nesse momento, na 5ª prova do campeonato, é muito difícil que eles tenham um problema de regulagem. É mais um problema de construção. Lembrando que a Lotus, no começo do ano, ela não participou do primeiro treino por total, porque tiveram um problema de construção com a suspensão e tiveram que parar com o carro e refazer toda a suspensão. Aí você está vendo o Felipe Massa, que vem tentando se aproximar do Raikkonen. O Alonso é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Massa é o terceiro, o Vettel é o quarto. Olha só, o Alonso vira um 27,8, o Raikkonen vira um 29,6, Felipe Massa vira um 29,3, o Vettel vira um 28,9, que acabou de botar pneus. E olha o Button aí falando. A equipe falando também sobre o pneu dianteiro esquerdo para cuidar do pneu. Quer dizer, todo mundo, né, Galvão? Você vê que pode mudar de equipe, é sempre o pneu dianteiro esquerdo que sofre aqui em Barcelona. Globo, a gente se liga em você. Liberty Controle Express. Fale ilimitado mesmo sem recarregar. Você está vendo lá, Alonso, Raikkonen e Massa são os 3 primeiros. A vantagem do Alonso para o Raikkonen é de 4,8. Está virando muito mais rápido. Olha, o Alonso virou 27,8, o Raikkonen virou 29,6. Agora o Alonso fechou a volta em primeiro em 28,3. Vamos ver como é que vão fechar a volta. Raikkonen vira 1,29,9. 1,6 mais lento. Vai abrindo na primeira posição Fernando Alonso. E o Felipe Massa 1,28,3, ou seja, mesmo tempo do Alonso, ou seja, 1,6 mais rápido do que Raikkonen. Ele vai tentar uma aproximação em cima do Raikkonen. Você está vendo o gráfico ali, ó. E vamos ver o Vettel. O Vettel é o mais rápido, faz a volta mais rápida dele, mais 1,28,6, mais lento que as Ferraris. Está 13,5 atrás do Felipe Massa, mesmo tendo trocado pneu depois. E desses primeiros colocados, apenas o Raikkonen fez 2 trocas. Quando eles completarem a volta número 43, nós vamos ter 23 voltas para o final. Me parece definitivo que é uma parada a mais para cada um. Ou seja, Alonso, Massa e Vettel e Mark Webber vão para 4 paradas. E o Raikkonen, com esse incrivelmente equilibrado carro da Lotus, vai para 3 paradas. E vai embolar tudo para decidir no final. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Combinada. Escolha qual combina com você.
A vantagem do Alonso é que ele conseguiu, mesmo fazendo uma parada a mais, ele conseguiu andar muito forte, então ele já descontou a vantagem que o Raikkonen teria de parar uma vez a menos, né? Então... Aí no visual, perdão, Buto, você viu o Raikkonen aqui, o Felipe já apareceu na reta. Aí é o visual da diferença do segundo para o terceiro. E aí vai aparecer o Vettel, não aparece na reta, porque ele está bem mais longe. Olha o Massa, 6 décimos, 3 décimos, 7 décimos. Olha como ele faz, 1 segundo e 7 mais rápido na volta de número 43. Vai voando para cima do Raikkonen. A diferença já era de 12 segundos, agora é de 8,7. Vai ser muito difícil a gente imaginar que... Vamos ver aqui. A equipe chamando o Raikkonen para o box, está ele entrando e confirmando a rádio da RBR. A RBR falou pro Vettel, use os seus pneus, quer dizer, acelere o máximo porque ele vai parar novamente. Raikkonen vai para a parada. Agora, parada de 20 voltas, parada final vai botar pneu duro, né? É obrigado, ele só usou macio. Exato. Bota o pneu duro. Pneu para 20 voltas. Agora o Raikkonen vai até o fim. Agora vamos ver o rendimento dele com o pneu duro e como é que ele fica em relação aos dois carros da Ferrari que vão ter que parar. Vão ter que parar. Então vamos esperar a volta seguinte para ver a vantagem exata. A vantagem exata que o Alonso vai ter em relação ao Raikkonen, que o Massa também vai ter em relação ao Raikkonen. Globo, a gente se liga em você. Petrobras, gente, é o que inspira a gente. Aí nós vamos na volta de número 46. No total de 66 voltas, você vai com Kimi Raikkonen, o homem de gelo. O finlandês que já foi campeão do mundo em 2007, que ele está indo para... Deixa eu ver se eu vejo direitinho. 22ª. Olha, se ele pontuar, é a 22ª corrida em sequência nesse retorno dele à Fórmula 1. 22ª corrida em sequência na zona de pontuação. Isso é muita coisa, Rubinho. É muita regularidade. Ele realmente tem um carro bom na mão. Eu nem acho que quando ele voltou para a Fórmula 1 ele esperava que a Lotus estaria tão bem com esse ritmo, mas a certeza é que o carro foi bom desde o momento em que ele voltou. Lembrando que o recorde de pontuações corridas é o Schumacher, com 24 corridas na sequência marcando pontos. O Rubinho abriu um sorriso aqui. As pessoas estão começando, já vão começar a bater os recordes do Schumacher. Você fala assim, Galvão, ontem você falou da raivinha e tal. Que raivinha? Ele andava demais, aquele cara. Ele mereceu. Não falei raiva, não. Falei do veneno. Opa, olha o pedaço de pneu sobrando por ali. Alonso leva 18,3 de vantagem para Felipe Massa, que é o segundo. Que leva 11,1 de vantagem para Raikkonen, que é o terceiro. Que leva 4,1 de vantagem para Vettel, que é o quarto. O Vettel vai pressionar o Raikkonen, mas é bom lembrar que, teoricamente, tudo é teoria, Alonso, Massa e Vettel têm que parar. Raikkonen não para mais para troca de pneus. Então a vantagem do Alonso para o Raikkonen é de 29 segundos. Dá para parar e voltar na frente. A vantagem do Felipe Massa para o Raikkonen é de 11 segundos. Não dá para parar e voltar na frente. Então essa é a diferença. A única vantagem que o Felipe vai ter é quando ele voltar, ele vai ter pneus em melhores condições que o Raikkonen. Então, será que vai ser o suficiente para ir para cima dele? Vamos ver. Ele deve voltar aí 8, 9 segundos atrás. Mas com pneu melhor. Dá para brigar. Dá para ter briga. Vamos ver agora. E o Raikkonen agora, olha só, trocou os pneus. Aí você tá vendo o pneu do Felipe Massa, olha. Sempre aquela banda interna do pneu dianteiro esquerdo que vai embora mesmo. Não tem jeito, ela vai embora. O segredo é o dianteiro esquerdo. Olha, o Raikkonen botou o pneu duro e virou 1,26,757, a melhor volta dele na corrida. É praticamente 2 segundos mais rápido que o ritmo do Alonso no momento. 2 segundos e meio, quase 3 mais rápido que o Felipe. A diferença é muito grande. Vai se aproximando. A diferença de 11,1 já caiu para 8,4. Ou seja, as Ferraris vão ter que parar já. Já elas vão ter que fazer a quarta parada delas. Olha lá a vantagem do Felipe Massa para o Raikkonen, a vantagem dinâmica que vai mudando. 8,3, vamos ver agora quanto é, no outro ponto.
7,6. Vai caindo porque vem voando ali atrás o Raikkonen. Do mesmo jeito que o Felipe vinha voando para cima do Raikkonen quando tinha melhores pneus. Quem tem pneu menos usado anda muito mais rápido que o outro. Ó, o Hobbs Medley aí. Esse é o engenheiro do Felipe, a quem o Rubinho se referia. Lembrando que o Raikkonen colocou pneus zeros mesmo. Nessa hora, as equipes já no final de corrida nem tem tanto pneu novo. Vamos ver o que o Chris Medley está falando com o Felipe. E o Rob Medley acabou de falar pro Felipe, mais 3 voltas para parar e colocar os pneus. O problema é que se ele permitir que o Raikkonen chegue nele, quando ele voltar, ele vai voltar 20 segundos atrás do Raikkonen. Aí depois não dá mais tempo de tirar. Mesmo com pneus mais novos. Mas a briga nesse momento é por um lugar no pódio. Para quem tomou uma punição de 3 lugares, lá estava em 6º, para largar em 9º, chegar para brigar pelo pódio, está fazendo uma linda corrida. O Raikkonen, todo mundo esperava que fosse brigar pela ponta mesmo. E o Alonso... O Alonso disse o seguinte: não me preocupo com as Mercedes de Rosberg e de Hamilton. Me preocupo com Vettel e Kimi Raikkonen. Nesse momento o Raikkonen vai ser o segundo atrás do Alonso. O Vettel está na 4ª posição. Os carros da Mercedes, Rosberg é o 9º e Hamilton é o 10º. Eles largaram na primeira fila. E aí o homem de gelo. E lá vem o Alonso. E eles vão parar na mesma volta de novo, quer ver? Tem tempo suficiente para isso. 20 segundos a vantagem é a conta certa, quer ver? Alonso já parou e o Felipe Massa deve entrar agora. Seria o caso de entrar agora. Não, mandou andar, mandou passar. Lá vem o Felipe, deixa eu ver o tempo dele. 1:29,6. Não chega a não ser nenhum absurdo de lento. Só que o Raikkonen faz 1:27,5, 2 segundos mais rápido. Essa coisa de parar na mesma hora, Galvão, é um preparo da equipe que é excelente, porque é muito difícil. Você imagina, você sai de um pit stop onde todo mundo tirou um pneu, você ainda tem que buscar o outro jogo de pneus que está preparado, voltar para o pit. Mas eles tinham feito isso na parada anterior. E fizeram, a equipe tem que estar preparada no caso de chuva, por exemplo. Normalmente os pilotos param na mesma hora, então com certeza a equipe está sempre preparada para isso. Nesse momento, o Felipe Massa permanece na pista, o Alonso voltou, o Massa vem ali, o Raikkonen vem atrás e o Hamilton conversa. A Mercedes conversando com o Hamilton, porque eles estão sofrendo com o desgaste dos pneus e a equipe falou para ele, ó, o Rosberg, por exemplo, na curva 3, que é aquela curva longa, que a gente já comentou várias vezes que lá é o grande desgaste, ele está tirando bastante o pé do acelerador, então por mais que perca tempo, né, de ser às vezes tão lento naquele ponto, ele está conseguindo conservar os pneus em melhor estado. Então, dando a dica para o Hamilton, de repente, fazer o mesmo. Aí vem o Felipe Massa, que deve ser o próximo a parar, e atrás dele vem o Raikkonen. E o Raikkonen não para mais, teoricamente. Felipe não parou, permanece na pista. Alonso passa em primeiro. Felipe Massa passa em segundo, 5,5 atrás dele. O Raikkonen passa apenas 2,4 atrás do Felipe. Nessa volta, ele já vai encostar no Felipe. Nessa volta, o Felipe deve ir para o box. Qual pode ser a tática aí, restando, o Felipe parar restando 15 voltas? Botar pneu macio, já que ele já usou um duro, ele tem direito de botar pneu macio para tentar fazer com que esse pneu dure 15 voltas. Precisava saber em que volta o Felipe parou, quantas voltas andou com esse pneu macio. Porque seria a tentativa que ele poderia fazer para justificar permanecer 3 voltas na pista e já não ter parado. Com certeza, Galvão, ele nas últimas paradas, ele vinha perdendo tempo quando o pneu estava se desgastando. Olha aí o replay da ultrapassagem do Button em cima da Mercedes. Aí tem uma rivalidade meio... É o Button passando o Hamilton, né? Tem uma velha rivalidade e o Button consegue fazer a ultrapassagem em cima do Hamilton. Mas, voltando ao assunto do Felipe, o Felipe estava tendo um problema de pneus no final do stint, onde ele virava mais ou menos na casa de 1 minuto e 30. E agora ele ainda vira em 1,28 alto. Olha, faria aqui uma aposta que o Felipe Massa vai botar pneu médio. Porque ele está na 15ª volta desse pneu médio. E quando ele parar, e deve ser agora, olha o rádio do Vettel. Ele já foi pro box. Vamos deixar o rádio do Vettel para lá, porque, olha só,
ele vai ter, quando ele completar, ele vai completar por dentro. Mas botou pneu duro. Botou pneu duro. Talvez não tivesse mais à disposição. Só justificaria se ele colocasse o pneu macio para tentar, com o carro mais leve, ser mais rápido. Então ele botou o pneu duro e agora a briga dele é pelo lugar do pódio com esse cara que está aí, que é o Vettel que está saindo. A parada do Felipe Massa foi 19.0 e a parada do Vettel, de quanto terá sido? Porque a briga agora pelo pódio é entre Felipe Massa e Vettel. A briga pela vitória é entre Alonso e Raikkonen. O Vettel parou em 18.6. Olha, o Vettel, olha só, uma parada em 18.6, outra parada em 18.7, outra parada em 18.6. Isso faz uma grande diferença no final, amigo. Faz uma grande diferença no final. Faz uma grande diferença no final. A Ferrari parou sempre acima dos 19. Ou seja, não é para o momento, o tempo de troca, mas o tempo total de perda. Então, passamos a ter duas brigas. Passamos a ter duas brigas. Alonso é o primeiro. Ele completou a volta. De número 52, entrou pela volta número 53. Raikkonen passou 10 segundos atrás dele. Esses dois vão brigar pela vitória. Vamos ver o Felipe Massa, que vai passar na terceira posição em relação ao Vettel. Felipe Massa completou agora. 16.6 atrás do Raikkonen. E você está vendo o Vettel saindo aí, ó. Olha ele vindo aí agora. É esse que vem aí. E ele passa 13.3 atrás de Felipe Massa. São as duas brigas que estão abertas. Enquanto nós estamos vendo aí a briga pelo 17º lugar. Globo, a gente se liga em você. Nova Skin. É hora de tomar um cervejão. Aí nós temos a repetição da ultrapassagem do Mark Webber. Em cima do de Resta. O Webber vai para a quinta posição. Olha, eu diria que o Webber faz uma bela corrida porque ele largou em sétimo. Ele começou tão mal. Caiu para 13º e veio se recuperando e está aí na quinta posição. E pode até... Não pode não. Não dá para imaginar atacar o Vettel porque ele é o líder do campeonato. A equipe não vai deixar. E ele está 11 segundos atrás. Está 11 segundos atrás do Vettel. Ele podia desobedecer uma ordem da equipe, porque já que o Vettel desobedeceu três corridas atrás, mas é que ele está 11 segundos atrás do Vettel. Alonso é o primeiro, Ferrari. Raikkonen é o segundo, Lotus. Felipe Massa é o terceiro, Ferrari. Vettel é o quarto, Red Bull. Mark Webber é o quinto, Red Bull. Esses são os 5 mais bem colocados. Falta de número 54, num total de 66. Globo, a gente se liga em você. Mastercard, aceito de norte a sul do Brasil. E ó, Galvão, faltam não muitas voltas, né? Mas nessa volta anterior o Felipe foi 1 segundo mais rápido que o Raikkonen. A diferença é grande, é de 15 segundos, mas são 13 voltas pro final. O Alonso foi mais rápido também. O Alonso foi 1 segundo,2. Tá com a corrida na mão, Fernando Alonso. Tá com a corrida na mão. Tá com a corrida na mão, sim, Galvão. Teve um ritmo de prova muito bom, soube cuidar dos pneus, fez as ultrapassagens nos locais corretos, sendo agressivo. Então agora ele pode, com certeza, dosar nos pneus. Vamos ficar então de olho no tempo do Felipe em relação ao Vettel. A vantagem de 14.2 na volta anterior na briga que vale o pódio. E o Felipe está mais rápido que o Vettel. 3 décimos na primeira parcial, 2 décimos na segunda, já deu meio segundo. O Alonso virou essa volta 1,27,5. Raikkonen virou 1,28,0. Felipe Massa virou 1,26,9, 1 segundo e 1. Baixou a diferença para 14,5. E aí a briga do Hamilton com o Sutil pela 12ª posição. O Vettel virou a melhor volta dele. 1,27,470 contra 1,26,9
do Felipe. Veja que 1,26,9 não é a melhor volta do Felipe Massa e 1,27,4 é a melhor volta do Vettel. E o Felipe mesmo assim foi meio segundo mais rápido do que o Vettel. A Red Bull não tem o ritmo que se esperava que ela tivesse nessa corrida. Tem só que tomar cuidado porque são 11 voltas para o final e até no desgaste, rádio, né? No rádio do Vettel, voltas e voltas atrás, o engenheiro falou, ó, o mais importante são as 5 últimas voltas dos pneus, então conserve eles. É importante que o Felipe também não ande tão rápido agora para que consiga nesse final de prova ter um equilíbrio e aderência boa. Vamos ver o Vettel, a diferença era de 15,1. O Vettel veio para cruzar a linha. Também não fez milagre nenhum. Virou 28,9, a diferença é de 15 segundos. Mais ou menos se estabeleceram por ali. Nós estamos na volta número 63, restando 63, 64, 65, 66. Nesse momento, restando 3 voltas e meia. 3 voltas e meia para terminar. Uma belíssima corrida. Uma belíssima corrida que, olha, vai acabar de vez com esse estigma de que para ganhar aqui tem que largar na primeira fila. Uma única vez o Schumacher largou na terceira posição. Lembrando que o Alonso largou em quinto e está vindo para ganhar. A segunda posição é do Raikkonen, que largou em quarto. E a terceira posição é do Felipe Massa, que largou em nono. Por conta, principalmente, dessa história de desgaste de pneus, de estratégias diferentes. E, me lembro quando eu disse ontem à noite, no Jornal Nacional, ganhar posições na largada podia definir a prova. Para mim foi definida na largada do Alonso, quando ele fez 2 ultrapassagens por fora na primeira curva. Ali ele se botou em condições de ganhar a corrida. E não só isso, na ultrapassagem em cima do Rosberg, naquele momento decisivo, que veio por fora também, ali matou a charada. São esses pilotos que fazem a diferença, né, Galvão? Você vê que o Alonso, sabendo que está vindo de corridas que já teve problema, né, de tocar no carro do Vettel, por exemplo, no começo da corrida na Malásia, quebrou a asa dianteira. Então, ele já cometeu alguns erros esse ano que tem custado caro, né? Depois teve problema na última prova com a asa traseira móvel. E mesmo assim ele consegue ser agressivo o suficiente e fazer a manobra necessária para vencer a prova. Mas com erro ou sem erro, a verdade é que ele vai se igualar ao Vettel com 2 vitórias. Em 5 corridas, 2 vitórias para cada um. E uma vitória para Raikkonen, que foi a primeira vitória da temporada. 64 voltas completadas, restando essa volta número 64, mais a de número 65 e a de número 66. Alonso leva 12,5 de vantagem para Raikkonen, que leva 13 de vantagem para Felipe Massa, que leva 13,9, vai administrando o Felipe, de vantagem para Sebastian Vettel. E depois são 13,4 de vantagem para Mark Webber. O sexto é Nico Rosberg, largou na pole position e tá aí, ó, chegando ali na 6ª posição, mas sendo atacado pelo de resta. Ele deu uma sorte danada agora, Galvão, porque ele estava sendo muito atacado, mas como ele está próximo do retardatário, ele também pode abrir a asa. Então aí ele conseguiu se livrar de um possível ataque nesse momento. Ele conseguiu ultrapassagem ali em cima do carro da Caterham e vai ter uma Williams pela frente, o Bottas. E só sobre o de resta, Galvão, teve o rádio dele agora há pouco, ele está com um problema no sistema da asa traseira móvel, não está avisando ele, a luzinha não está acendendo que ele pode usar a asa ou não. Então a equipe está tendo que informar pelo rádio se ele pode ativar o sistema ou não. Olha, o Felipe agora está economizando tudo que pode e mais um pouco. O Raikkonen virou um 28,7, ele virou um 30,1, mas o Vettel também está tendo que economizar, virou um 29,8. E aí você vem com o Fernando Alonso. E lá vem eles se aproximando da vitória. Travando o roda e tudo, tá? Amigo. E veja só o seguinte. Aí a Rafaela, feliz no Dia das Mães, e o Filipinho fazendo sinal de positivo ali, esperando o papai no pódio. Olha, e o Alonso ali, o Alonso tá virando 29,2. Ele não travou aquele dianteiro esquerdo ali não, porque ele tá andando forte, né? Adiantou porque o pneu tá no fim. Última volta no circuito da Catalunha. Aqui em Barcelona, últimos 4.655 metros. Para enlouquecer o torcedor espanhol. E quem sabe para nos dar uma grande alegria. Com o primeiro pódio de Felipe Massa no ano. Na circunstância mais difícil. Porque ele... Olha o nervosismo do Domenicali. Stefano Domenicali
fez aniversário ontem. Que presente ele ia querer mais do que esse? E o Luca de Montezelo não deu sorte, Galvão. É, mas ele fez o que ele faz sempre. Ele veio ontem, domingo ele se manda, vai embora. Ele diz que ele é pé frio na corrida. Ele assiste da série da Ferrari. E enlouquece o torcedor espanhol. Lá vem Fernando Alonso. Para a segunda vitória dele em Barcelona. Para a segunda vitória dele no ano. Para começar a botar pressão para cima de Raikkonen e Vettel na classificação. Aí vem Fernando Alonso. As últimas curvas para ele. A gente fica de olho aqui no Felipe Massa na pista. Ele tem uma enorme vantagem para o Vettel. O Vettel vai se arrastando no final também. Aí vem Alonso, já vem cumprimentando, já ergueu o braço esquerdo, apontou na reta. Aí vem ele, Fernando Alonso da Ferrari. Vence o Grande Prêmio da Espanha. Kimi Raikkonen vem na segunda posição. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe Massa? Aí vem ele, on board. Você vai junto com o Felipe Massa, na ponta dos dedos para buscar o pódio. Tava precisando, tava na hora. Grande corrida do Felipe Massa. Aí o Filipinho, o filho dele ao lado da esposa Rafaela Domenicali. Melhor que isso, impossível, Domenicali. Alonso em primeiro, Felipe Massa em terceiro. Entre eles, Kimi Raikkonen, o pódio. Olha o rádio do Alonso. Grande, incrível, né? O Alonso agradecendo a equipe aí, ó, agora com bandeira e tudo, Galvão. Uma coisa que foi proibida no passado, né, Galvão? Muita gente falava que o Ayrton pegava a bandeira e tal, e ela foi proibida por segurança, mas com certeza ninguém vai punir o Alonso hoje. Não vai nada, tá certo ele, faz parte do show, faz parte do espetáculo. A Espanha passa por um momento dificílimo. Acima dos 20, tem mais de 6 milhões de desempregados. Chega quase a 50% a população de vida útil. Olha o rádio do Felipe Massa, população jovem sem emprego. Olha o rádio do Massa. O Felipe dando os parabéns para a equipe, né? Parabéns, porque obviamente pela vitória do Alonso, por estar ali no pódio. Então, muito bacana também o Felipe estar aí nesse trabalho em equipe, fazendo parte dela. Muito bacana. Ferrari em primeiro com Fernando Alonso. Lotus em segundo com Raikkonen. Ferrari em terceiro com Felipe Massa. Vai ser bonito o pódio. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando depois de uma grande corrida. E vamos mostrar para vocês. Olha só a imagem, o Felipe Massa quando foi lá junto à grade. É um momento especial do piloto. Ele foi lá de capacete tentar beijar a esposa e o filho, mas bem recebido por todos. E depois os dois vão vibrar com a equipe. A equipe vibrando com os dois. E aí estão os dois, o Kimi Raikkonen, parceiro e que virou amigo do Felipe Massa. Depois que pararam de correr junto, viraram bons amigos. Mas conviveram bem em 2008, em 2007 e 2008. Aí eles estão se preparando. Vamos lá com o Marcelo Correge, que está com a família do Felipe Massa. É isso, Galvão. Aqui na onda vermelha da Ferrari, a muvuca danada, mas a Rafa com o Filipinho no ombro. Rafa, presentão de Dia das Mães. O que o Filipinho falou aí também durante a corrida? Como é que foi essa reação ao primeiro pódio do Felipe no ano? Foi muito bacana. Para mim, ele fez um corridão, porque largar em nono e chegar como ele chegou é mais do que um presente. Ele merece. Depois você vai conseguir subir lá, conversar com ele um pouco mais? Como é que vai ser a programação do Dia das Mães depois dessa corrida aqui? Se Deus quiser, muita comemoração com todo mundo que está aqui. Minha mãe também está aqui, meus pais, Luquinha, todo mundo comemorando junto. Obrigado, Rafa. Daqui a pouco Felipe Massa no pódio pela primeira vez na temporada, hein, Galvão? É, e aí nós temos a sala dos vencedores. Até no telefone, o Felipe tá falando, deve estar falando com a Ana, com a mãe dele no Dia das Mães, tá falando com o Titone, com o pai.
Com quem que ele está falando, Rubinho? Esse momento aí de vitória, ele está falando com o presidente Luca de Montezemolo. Esse telefone foi levado ali de presente nesse último... Sempre assim, Galvão. Quando ganha a Ferrari, está no telefone, é ele o primeiro a dar os parabéns. Então, vejam só. Falando em vitórias, o Alonso chega a 32 vitórias. Olha o estado dos pneus, amigo. 32 vitórias. Ele passa o Mansell, que tinha 31. Passa a ser o quarto maior vencedor da história da Fórmula 1, atrás do Schumacher, do Prost e do Ayrton Senna. Aí vem eles. Ele chega a 11 vitórias, se iguala a Felipe Massa na Ferrari. O Rubinho tem 9. E eles são os 4 maiores vencedores da história da Ferrari. O Schumacher com o maior número de vitórias, depois o Lauda, depois Ascari. E depois disso, já vem Felipe Massa e Alonso. E depois disso vem Rubinho. Olha como vocês fizeram história. Na frente de vocês, só tem Schumacher, Lauda e Ascari. Depois vem Felipe Massa e Alonso, depois vem Rubens Barrichello. Esse é a história de vitórias da Ferrari. Linda festa no momento que a Espanha, repito, passa por um momento econômico muito difícil. Fernando Alonso vence o Grande Prêmio de Barcelona. Vamos ao hino espanhol. A namorada de Fernando Alonso e agora o hino italiano. Aí, portanto, o hino espanhol, o hino italiano, em primeiro Fernando Alonso. Isso é como se fosse o governador da Catalunha, que entrega o prêmio a Fernando Alonso. O segundo lugar de Raikkonen, terceiro de Felipe Massa, uma grande corrida. Marcou o sexto tempo, perdeu 3 posições por uma punição duvidosa e chegou em terceiro, fazendo o primeiro pódio dele. Stefano Domenicali. O Luca de Montezemolo, o presidente, já ligou, já falou com todos os 3, já foi uma festa. Rubinho, te dá uma certa saudade, né? Tá ali vestido de vermelho assim. Essa equipe da Ferrari é uma grande família. Na verdade, eles trabalham muito bem para que o ambiente fique harmonizado. Logicamente, tem sempre as discussões de prova, o que passa, o que não passa, mas quando tem essa vitória em família, em equipe, é uma felicidade muito grande. Aí Felipe Massa, ele que não é muito chegado às lágrimas. O Filipinho não entendeu direito ainda, então não estava olhando para o pódio ainda é muito menino. Luciano Burti, uma corrida que acaba com essa história de que não tem ultrapassagem aqui nesse grande prêmio. Essa é a nova Fórmula 1, né, Galvão? Você vê que isso que é bacana de você estar conferindo a corrida do começo ao fim. Você não sabe mais o que vai acontecer, graças aos pneus que desgastam, a asa móvel. E muito bacana ver uma corrida como essa que o Felipe fez hoje. Excelente corrida e principalmente também a vitória do Alonso, porque coloca fogo no campeonato, né? Alonso, Vettel e Raikkonen. Ficamos devendo a classificação. Vamos lá, a classificação do campeonato, por favor aí. Vettel tem 89 pontos. Raikkonen tem 85. Alonso 72. Hamilton 50.
e Massa 45 na 5ª posição. Aí a imagem final. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Daqui a 2 semanas estaremos juntos, tirando fino nas paredes de Mônaco. Grande Prêmio de Mônaco. Estaremos firmes, estaremos lá com o Rubens Barrichello, com o Reginaldo Leme, com a Mariana Becker, a equipe da Globo, mostrando a você todas as emoções. Obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência. Sigam com a programação da Globo. Felipe Massa, é muito bom te ver no pódio. Globo, a gente se liga em você. Tchau!